Oi, pessoal. Vou trabalhar com vocês agora sobre uma estética literária, né? Que podemos dizer que se divide em duas ou não. Bom, o realismo e naturalismo. Realismo e naturalismo podem, ambas estéticas literárias podem se confundir, né? Podem ser tratadas de forma concomitante, né? Como sendo duas vertentes que se entrelaçam. Mas nós também podemos perceber, no estudo das obras e na leitura dessas obras literárias, dessas vertentes literárias, nós percebemos algumas diferenças muito marcantes, né, cujas marcas eu vou trazer aqui para vocês. Porque hoje nós iremos fazer aqui agora uma apreciação de obras dessas duas vertentes literárias, né, o realismo e o naturalismo brasileiros, lembrando que realismo e naturalismo no Brasil, tá? Eu trouxe aqui um recorte das obras realistas e naturalistas brasileiras, as mais importantes, mais destacadas e célebres obras dos mais célebres autores dessas vertentes literárias no Brasil, né? O que foram essas escolas literárias, essas vertentes, estilos? Tanto faz você dizer estilo literário, escola literária, vertente literária. Vamos chamar de escolas literárias, né? O realismo e o naturalismo foram escolas literárias que tiveram aí estiveram em vigor no Brasil na década de 80 do século XIX. Né? O realismo ele surge no Brasil em 1881, com a publicação dessa obra célebre do Machado de Assis, né? Memórias Póstumas de Brás Cubas, uma obra muito importante na literatura nacional, de ninguém menos que Machado de Assis, que é considerado o pai da literatura brasileira, né? Um dos maiores autores da literatura universal. E o realismo ele surge num contexto político-econômico, político-social do segundo reinado, o reinado do Dom Pedro II. É um momento em que estão muito incipientes as questões da abolição da escravatura, a proclamação da República, né? A abolição da escravatura acontece em 88, 1888. A proclamação da República acontece em 1889. E esse é o contexto político-social que está dando base, que está dando assento para as obras literárias da estética realista e posteriormente da estética naturalista, né? Elas se fundem, na verdade, né? E aí os autores, os escritores, pensadores dessa época estão muito movidos pelo sentimento nacionalista da instalação da República e pelo sentimento de denúncia, ou melhor dizendo, pela tentativa de denúncia das questões sociais, das mazelas sociais, vistas pelas questões da escravatura, da escravidão, né? E aí eles estão ali, de certa forma, instigando a abolição da escravatura, né? Com críticas e umas temáticas bastante, né? Efervescentes nesse sentido da abolição da escravatura e da proclamação da República. Lembrando, vale ressaltar que os escritores realistas e naturalistas, eles são pró-república, né? Eles são republicanos e eles estão aí enfatizando e incentivando muitas vezes a proclamação da República. Isso acontece em 1889, na mesma década em que surge o realismo no Brasil, né? Lembrando também que esse é o contexto de produção dessas obras realistas e naturalistas está também envolto na ascensão da burguesia. Quem aí lembra o que é a burguesia? A burguesia é como se fosse hoje, como se fossem os comerciantes hoje. E naquela época, quando a burguesia começava a ascender e a se instaurar como uma nova classe social, a burguesia era aquele povo que não era rico de berço, como os nobres, né? Não eram de famílias abastadas, não era aquele povo do sangue azul, né? Não era aquelas famílias nobres de berço,
Mas com o funcionamento do mercantilismo e depois disso com o desenvolvimento do capitalismo, essas pessoas, essa classe social foi crescendo através do comércio, né? O lucro, né? E o talento empreendedor se mostrou muito forte nesse momento, né? E é nesse contexto em que as obras realistas e naturalistas, elas trazem à tona temas como o materialismo, enriquecer a qualquer custo, a ganância, a avareza, né? A esperteza no sentido de roubar, né? A mesquinhez, enriquecer a qualquer custo, as hipocrisias sociais, as relações de fachada por interesse, menina, assim, tudo que não presta, né? Essas marcas das mazelas sociais, o adultério, os crimes, que mais? A inveja, ciúme, né? E as obras literárias começaram a denotar isso, deixando de lado, se contrapondo às idealizações românticas que se via antes. Antes do realismo, a escola literária em voga era o romantismo. Então, o realismo chega quebrando com esses padrões românticos, né? E o naturalismo, por sua vez, é o aprofundamento do realismo. A gente percebe ainda as diferenças, elas acontecem nas temáticas e principalmente na forma de abordar o homem. No naturalismo, o homem é mais animalizado, né? O chamado zoomorfismo. E as correntes científicas da época, elas têm muita influência sobre as obras naturalistas, né? Como a teoria do evolucionismo, do Darwin, a teoria do positivismo, né? Do Kant, e tem uma outra a teoria do determinismo, gente, que o meio determina o homem, a gente vai perceber muito isso na obra O Cortiço, por exemplo, né? E aí nós vamos ler aqui algumas obras. Eu trouxe para vocês a apreciação dessas obras. Nós vamos ler trechos, né? Lembrando que eu trouxe aqui o início de duas obras realistas e depois a gente vai ler aqui, ó, duas obras naturalistas para nós vermos, para nós observarmos essas diferenças, né? Quais são as principais diferenças, né? Nada melhor do que ler o texto na íntegra. Não vamos ler a obra toda, porque não dá tempo, mas a gente vai ler um pequeno trecho que já dá para denotar essas marcas, né? Para nós identificarmos tudo isso que eu estou falando para vocês. Cai muito no Enem. Realismo, naturalismo brasileiro, Ave Maria. Machado de Assis, Aloysio Azevedo, né? São os dois nomes. Principal nome do realismo brasileiro, Machado de Assis. Principal nome do naturalismo brasileiro, Aloysio Azevedo. Obras do realismo, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro, Esaú e Jacó. Do naturalismo, principais obras, O Cortiço, O Mulato, Casa de Pensão. E aí nós vamos ver algumas aqui. Memórias Póstumas de Brás Cubas, capítulo 1, Óbito do Autor. Essa obra é do Machado de Assis. Algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim. Isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a adotar diferente método. A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor. Para quem acampa, foi outro berço. A segunda é que o escrito ficaria assim mais galante e mais novo. Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no introito, quer dizer início, né? Mas no cabo, que é o fim. Diferença radical entre este livro e o Pentateuco. Pentateuco é aquela série de 5 livros escritos pelo Moisés, né? Livros bíblicos. Dito isto, expirei às 2 horas da tarde de uma sexta-feira do mês de agosto de 1869, na minha bela chácara de Catumbi. Tinha uns 64 anos, rijos e prósperos. Era solteiro, possuía cerca de 300 contos e fui acompanhado ao cemitério por 11 amigos. 11 amigos. Verdade é que não houve cartas nem anúncios.
Acresce que chovia, peneirava uma chuvinha miúda, triste e constante, tão triste, que levou um daqueles fiéis da última hora a intercalar esta engenhosa ideia no discurso que proferiu à beira de minha cova. Vós que o conhecestes, meus senhores, vós podeis dizer comigo que a natureza parece estar chorando a perda irreparável de um dos mais belos caracteres que tem honrado a humanidade. Este ar sombrio, estas gotas do céu, aquelas nuvens escuras que cobrem o azul, como um crepe funéreo, tudo isso é a dor crua e má que lhe rói a natureza às mais íntimas entranhas. Tudo isso é um sublime louvor ao nosso ilustre finado. Percebam que Machado de Assis, aqui com uma linguagem muito objetiva, né, seca, clara, nada de muitos enfeites, de muitas. Não há idealização aqui de pessoas, não há sentimentalismo. Você percebe um texto muito enxuto e ele começa nada mais, nada menos do que narrando sua morte. Lógico, o personagem, né? Brás Cubas, não Machado de Assis. Esse é um narrador personagem, o narrador é o protagonista. Então, a gente tem aqui um texto realista, né, muito atípico, né, um narrador que conta a sua morte, com a ausência de sentimentalismos românticos, né, uma linguagem muito objetiva, enxuta. A linguagem do Machado de Assis, gente, é rebuscada, é aquele típico texto em que a gente precisa ler com o dicionáriozinho do lado, né, interessante. É isso aqui foi uma pequena amostra para vocês terem uma ideia. Fica aí o gostinho de quero mais. Uma dica de leitura, tá? Para quem se interessar. Vamos ler aqui rapidinho Dom Casmurro, alguns trechos. Do título. Uma noite destas, vindo da cidade para o Engenho Novo, encontrei no trem da Central um rapaz aqui do bairro que eu conheço de vista e de chapéu. Cumprimentou-me, sentou-se ao pé de mim. Falou da lua e dos ministros e acabou recitando-me versos. A viagem era curta e os versos pode ser que não fossem inteiramente maus. Sucedeu, porém, que, como eu estava cansado, fechei os olhos 3 ou 4 vezes. Tanto bastou para que ele interrompesse a leitura e metesse os versos no bolso. Continue, disse eu, acordando. Já acabei, murmurou ele. São muito bonitos. Vim-lhe fazer um gesto, vi-lhe fazer um gesto para tirá-los outra vez do bolso, mas não passou do gesto. Estava amuado. No dia seguinte entrou a dizer de mim nomes feios e acabou acunhando-me Dom Casmurro. Os vizinhos que não gostam dos meus hábitos reclusos e calados deram custo à alcunha que afinal pegou. Nem por isso me zanguei. Contei a anedota aos amigos da cidade e eles, por graça, chamaram-me assim. Alguns em bilhetes. Dom Casmurro, domingo vou jantar com você. Vou para Petrópolis. Dom Casmurro, a casa é a mesma da Renânia. Vê se deixas essa caverna do Engenho Novo e vai lá passar uns 15 dias comigo. Meu caro Dom Casmurro, não cuide, que o dispenso do teatro amanhã. Venha e dormirá aqui na cidade. Dou-lhe camarote, dou-lhe chá, dou-lhe cama, só não lhe dou moça. Não consulte os dicionários. Casmurro não está aqui no sentido que eles lhe dão, mas no que lhe pôs o vulgo de homem calado e metido consigo. Dom veio por ironia para atribuir-me fumos de fidalgo. Tudo por estar cochilando. Também não achei melhor título para a minha narração. Se não tiver outro daqui até o fim do livro, vai este mesmo. O meu poeta do trem ficará sabendo que não lhe guardo rancor. E com pequeno esforço, sendo o título seu, poderá cuidar que a obra é sua. Há livros que apenas terão isso dos seus autores, alguns nem tanto. Olha aqui, né? Percebemos também aqui em Dom Casmurro, nesse pequeno trecho, né, nesse iníciozinho de obra, uma linguagem, né, objetiva, sem idealizações românticas, um texto fluido, né?
que não se apresenta aqui de forma sentimental. Essa obra é o famoso livro, é a famosa história da Capitu e do Bentinho, tá? Que mais para frente vai aparecer aqui. Fica aí a dica de leitura e o gostinho de quero mais. Nós vamos passar agora para a leitura de uma outra obra, agora de uma obra naturalista. Camille, eu estou abrindo uma e-mail para seu pai, eu estou precisando da senha COVID dele. É você que tem, não é? Você poderia me passar? Oi, Luana. Bom dia. Eu posso lhe passar assim, viu? Eu troquei de celular, eu tenho que verificar direitinho aqui no meu e-mail, ver se eu acho. Só que agora eu estou em aula aqui na escola. E aí eu estou um pouco ocupada, só vou desocupar agora depois de meio-dia. Tem como você esperar? Pode ser para tarde ou seria logo, logo? Que agora mesmo não tem, não tem como. A chave da sala Aqui você vai trancar as outras, é? é pra. Não, é pra deixar a televisão. Ah, Qual é a pronto. de ADM aqui? Tem não, pra ver. Chamou você, não? Você vai ter que ficar testando. Ah, tá aqui, ó. Tem o nomezinho, é? Aí depois você pode deixar direto para a Rizomar, diga ela que eu ainda estou aqui. Bom, vamos aqui agora para a leitura do Mulato, de Aloysio Azevedo, e depois a gente lê o Curtiço. Duas obras naturalistas, tá, gente? Veja se vocês percebam algumas diferenças e depois eu vou comentar. Era um dia abafadiço e aborrecido. A pobre cidade de São Luís do Maranhão parecia entorpecida pelo calor. Quase não se podia sair à rua, as pedras escaldavam, as vidraças e os lampiões faiscavam ao sol como enormes diamantes. As paredes tinham reverberações de prata polida. As folhas das árvores nem se mexiam, as carroças d'água passavam ruidosamente a todo instante, abalando os prédios e os aguadeiros. Em mangas de camisa e pernas arregaçadas, invadiam sem cerimônia as casas para encher as banheiras e os potes. Em certos pontos não se encontrava viva alma na rua, tudo estava concentrado. Adormecido, adormecido. Só os pretos faziam as compras para o jantar ou andavam no ganho. A Praça da Alegria apresentava um ar fúnebre
de um casebre miserável, de porta e janela. Opa, desculpa. A Praça da Alegria apresentava um ar fúnebre. De um casebre miserável, de porta e janela, ouviam-se gemer os armadores enferrujados de uma rede e uma voz tísica e aplautada de mulher cantar em falsete. A gentil Carolina era bela. Do outro lado da praça, uma preta velha vergada por imenso tabuleiro de madeira, sujo, ceboso, cheio de sangue, coberto por uma nuvem de moscas. Apregoava em tom muito arrastado e melancólico. Fígado, rins e coração, era uma vendedeira de patos de boi. As crianças, nuas, com as perninhas tortas, pelo costume de cavalgar as ilhargas maternas, as cabeças avermelhadas pelo sol, a pele crestada, os ventrezinhos amarelentos e crescidos. Corriam e guinchavam empinando o papagaio de papel. Um ou outro branco, levado pela necessidade de sair, atravessava a rua suado, vermelho, afogueado, à sombra de um enorme chapéu. Chapéu de sol. Os cães estendidos pelas calçadas tinham uivos que pareciam gemidos humanos, movimentos irracíveis, mordiam o ar querendo morder os mosquitos. Ao longe, para as bandas de São Pantaleão, ouvia-se apregoar arroz de Veneza, mangas, mocajubas. As esquinas, nas quitandas vazias, fermentavam um cheiro acre de sabão da terra e aguardente. O quintandeiro assentado sobre o balcão cochilava sua preguiça morrinhenta. Vocês estão percebendo que aqui, nessa abordagem, né, da obra O Mulato, eu gostaria de chamar a atenção para esse trecho que eu até grifei não, demarquei, bem aqui. Ó. Olha só. Uma preta velha vergada por imenso tabuleiro de madeira sujo, ceboso, cheio de sangue, coberto por uma nuvem de moscas. Era uma mulher vendendo fato de boi. Gente, esse tipo de retratação vai ser muito comum nas obras naturalistas, nesses trechos que chegam a dar nojo. Essa retratação, vamos dizer assim, nojenta, né? Uma riqueza de detalhes que nos faz imaginar a cena, e aqui, ó, com detalhes bem nojentos, né? Não por acaso, isso é naturalismo, né? Essa menção, a tendência a se fazer menção a elementos mais, né, elementos nojentos, elementos que não são comumente retratados em obras literárias. E aqui no naturalismo a gente percebe isso. A forma como ele vai descrever as crianças, ó, que não tem nada idealizado, a gente percebe que as descrições, elas são bem, como é que eu posso dizer? Ele se utiliza de elementos que dão uma certa conotação feia, né? As crianças, ele diz, as crianças nuas com perninhas tortas, cabeças avermelhadas pelo sol, ventrezinhos amarelentos e crescidos. A gente imagina logo aquele meninozinho, né, sofrido, que muitas vezes até passa fome. As denotações aqui, as caracterizações nos levam geralmente ao feio, né? Ao deformado. Isso é muito próprio das descrições naturalistas. E uma riqueza de detalhes nas descrições. Vamos aqui apreciar um pouco da obra O Cortiço, do Aloysio Azevedo, que é uma das mais célebres, né, do naturalismo brasileiro. João Romão era um português que dos 13 aos 25 anos trabalhou numa venda, até que seu patrão voltou a Portugal e deixou-lhe o estabelecimento. A partir de então, entregou-se ainda mais ao trabalho com o objetivo de enriquecer. Olha aí, com o objetivo de enriquecer, né? Isso é colocado no texto descaradamente, né, para marcar, para demonstrar que isso é uma característica do homem dessa época.
Isso é uma característica do homem, enriquecer a qualquer custo, né? O materialismo. Bertoleza era uma escrava que cuidava de uma quitanda vizinha de João. Para viver livre, ela pagava 20.000 réis a seu dono todos os meses. Era amigada com um português que fazia fretes na cidade. Este português faleceu após um acidente causado pelo excesso de carga em sua carroça. Com a morte de seu companheiro, Bertoleza abriu-se para João Romão, a quem servia comida todos os dias. Olha, percebam que esse abriu-se para João Romão não é por acaso que isso está aqui. No naturalismo, as descrições elas tendem a chamar muita atenção e dar muito foco para os instintos humanos. E aqui nós percebemos esses instintos animalescos, tanto para a questão da rudeza e da grosseria, quanto para a sexualidade. Então, em se tratando de uma obra naturalista, pode ter certeza que esse abriu-se tem uma conotação erotizada, né? No sentido de que, de alguma forma, ela se relacionou, né, com João Romão, ou ela deu margens para que João Romão a seduzisse. Né? É essa conotação que tem aqui, esse abriu-se para João Romão. É uma conotação erotizada mesmo, porque isso é próprio do naturalismo. Com o avanço da intimidade entre os vizinhos, João se tornou responsável pela negra. Era seu caixa, procurador e conselheiro. Ela era contente por se unir a alguém de raça superior. Raça superior, né? A gente vai ver muito essa demarcação também na questão da raça. E aqui nós podemos também fazer uma relação com o zoomorfismo, o homem tratado como animal, né? Raça. Raça aqui está no sentido de animal mesmo, e não no sentido de etnia. A alusão que ele faz, né? Nós sabemos que aqui é a questão da etnia, mas a alusão é ao zoomorfismo. João Romão forjou uma falsa carta de alforria que desobrigava o pagamento dos 20.000 réis mensais ao dono de Bertoleza. Mais uma economia. O velho, que era dono dela, logo morreu, e o falso documento nunca trouxe problemas para o casal. Olha aí, né, as forjas, as mentiras, a capacidade de enganar do homem, né? Realismo, naturalismo, nada idealizado, né, gente? Unindo as economias, João começou a comprar os terrenos próximos à venda e à quitanda. Bertoleza, que era sua criada e amante, juntava-se a ele para furtar materiais de construção da vizinhança durante a noite. Olha aí. Enriquecer a qualquer custo, até mesmo roubando. A mesquinhez humana. Para acumular dinheiro, João ainda deixava de pagar sempre que podia, sem nunca deixar de receber, e sempre enganava seus fregueses nos pesos e medidas. Né? O homem é retratado como essa pessoa, né? O homem como ele é. É que nem a história lá do Macunaíma, né? Do modernismo brasileiro. O herói sem nenhum caráter. Aqui nós percebemos o homem retratado sem idealizações, né? Chega daquelas idealizações românticas do homem mocinho, da mulher submissa. Aqui no realismo naturalismo são retratadas as mazelas sociais e o homem como responsável por essas mazelas. Vamos aqui para esse trecho. Na mesma época, mudou-se para um sobrado vizinho, Miranda, que é um comerciante português com alguns problemas conjugais. Mudou-se com a desculpa de que lá seria um lugar melhor para o crescimento de sua filha Zulmira, mas na realidade procurava afastar sua esposa, Dona Estela, de seus amantes. O tema do adultério aqui mais uma vez. Miranda queria comprar alguns terrenos adjacentes ao sobrado para fazer de jardim, mas João Romão, dono dos terrenos, por capricho, se recusava. Né? Aqui a gente percebe a questão o jogo de interesse nas relações sociais, a inveja, a raiva, né? Nasceu, então, uma intriga entre os dois. Com o desenvolvimento da região, os ganhos da pedreira e de seus negócios,
João Romão ergueu seu sonho, uma estalagem que ocupava todos os seus terrenos. 95 casinhas. O local era privilegiado com a proximidade da pedreira e a água em abundância, o que o fazia o mais disputado do bairro entre os trabalhadores e lavadeiros. A construção desse espaço irritou o vizinho Miranda, que o enxergava como era na realidade, um cortiço. E a vida se multiplicava naquele amontoado de casas como larva no esterco. Olha a comparação que é feita, né, entre os homens, entre as pessoas, muitas pessoas ali no espaço, né, com certeza com condições insalubres. Essa questão essa retratação aqui que ele faz, ó, multiplicava naquele amontoado de casas como larva no esterco. Olha a comparação que é feita entre as pessoas e larvas, né? Essa conotação mais biológica, né, animalizada, nojenta do homem e das relações sociais. Isso é naturalismo brasileiro. Nós podemos perceber, acredito que vocês perceberam, que as obras naturalistas, elas têm um tom muito mais aguçado no sentido de retratar as descrições muito aprofundadas, né, e relacionadas à animalização do homem. Vamos dizer que o naturalismo é uma extensão do realismo que faz um aprofundamento da demonstração dessas mazelas sociais, né? São escolas literárias que eu diria que são escolas que convergem, né? Elas se complementam, são praticamente a mesma escola literária, porém o naturalismo ele faz um aprofundamento na forma como na abordagem, né? Dos temas e na descrição, na linguagem. A linguagem do naturalismo é muito mais elaborada, com riqueza de detalhes e pende mais para o lado biológico e para o zoomorfismo do homem, né? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse momento de apreciação de obras literárias. Fica a dica de leituras, porque o Enem cobra, exige muito essa vertente literária e essas obras literárias, né? São obras do cânone brasileiro, e é interessante que se tenha o conhecimento delas. Então, muito obrigada pela atenção e até a próxima oportunidade.